atendendo ao que nós nos dispusemos a realizar no nosso curso livre de filosofia e a solicitação de uma querida companheira do nosso grupo, eu vou desenvolver um pouquinho mais hoje o conceito de ética, segundo a filosofia de Kant, que foi uma das conclusões, um dos conceitos por nós deduzidos na última aula do nosso curso. E o conceito de ética, segundo a filosofia de Kant, é um dos conceitos mais importantes da filosofia moderna e iluminista e contemporânea. Porque o conceito de ética, segundo Kant, está diretamente relacionado com o conceito de moralidade e com o conceito de direito. Moralidade, para o Kant, é um campo do agir humano, porque é um campo propiciado pela ideia de liberdade. Para o Kant, a liberdade é uma ideia estreitamente vinculada com ideia de racionalidade. O que distingue para o Kant os seres racionais dos seres irracionais é exatamente a ideia de liberdade, que permite o arbítrio livre. E liberdade para o Kant é sinônimo de autonomia da vontade. Para o Kant, o que vai dar causa à racionalidade é a liberdade, o agir com liberdade. Por isso que para o Kant, a autonomia da vontade é sinônimo de liberdade. A moralidade é propiciada pela ideia de liberdade, ou seja, a liberdade é a causa de existir algo que se chama moralidade, que para o Kant é o campo do agir permitido pela lei moral. O que é a lei moral para o Kant? A lei moral é a expressão sintática e semântica da liberdade. Ou seja, para que o agir humano possa ser livre, o Kant deduziu que ele deve atender à disposição da lei moral. E o que diz a lei moral? A lei moral é expressa, segundo Kant, no imperativo categórico, ou seja, aquele imperativo, uma determinação, uma expressão do dever que é categórico, ou seja, ele atinge universalmente todo o gênero humano, o conjunto totalitário dos entes racionais. E o imperativo categórico diz o seguinte: age de modo tal que uses a humanidade tanto na tua pessoa quanto na de qualquer outro unicamente como um fim e não somente como um meio. Para o Kant, a humanidade é um valor em si. E todo ser racional é dotado deste valor, a humanidade. E enquanto ente racional, ele não tem direito de usar este valor universal do qual ele é dotado, a humanidade, como meio para atingir outros fins, como as suas paixões, as suas tendências naturais, os seus apetites naturais. A humanidade é um valor que é dotado de uma dignidade. Para o Kant, todas as coisas do mundo, tudo o que é existente, todos os seres têm um valor. Aqueles objetos, aquelas coisas que podem ser substituídas por outra semelhante ou idêntica, têm um preço. O que pode ser substituído por outro tem um preço. Só o ser humano é insubstituível. Cada indivíduo tem, portanto, não um preço, mas o seu valor é uma dignidade. Essa dignidade, enquanto ser humano, não pode ser violentada, mesmo pelo próprio portador, pelo seu detentor, pelo próprio sujeito.
nenhum sujeito tem o direito de violentar a humanidade em si. Portanto, o imperativo categórico determina que essa humanidade seja usada unicamente como um fim em si mesmo e nunca como um meio. Isso traz consequências para a nossa investigação prática, para a nossa prática existencial muito graves. Por quê? Porque a partir do momento em que eu violento a humanidade em mim para alcançar qualquer outro fim que não seja o respeito à própria humanidade, à dignidade da humanidade, eu me nivelo com os seres não dotados de arbítrio livre, ou seja, os seres não racionais, os animais. E a partir do momento em que eu violento a humanidade em mim para atingir qualquer outra finalidade em mim ou em qualquer outra pessoa, em qualquer outro ser racional com o qual eu me relacione, e exatamente o ser racional dotado desta dignidade, para o Kant é chamado de pessoa. Daí que vem o conceito contemporâneo de dignidade da pessoa. Só um parênteses, para o Kant, pessoa é exatamente este ente natural, dotado de liberdade e que é o ser humano. Portanto, você dizer pessoa humana para o Kant é um pleonasmo, né? A dignidade da pessoa. O imperativo categórico determina o agir universalmente, porque todo ser humano é absolutamente idêntico nesta sua dignidade enquanto humano e como membro da humanidade como um todo, como gênero humano. E, portanto, todas as vezes que eu uso qualquer semelhante meu ou a mim mesmo para atender às minhas paixões, os meus apetites, as minhas tendências, eu abro mão voluntariamente da minha humanidade. Por isso é que o Kant estabeleceu dentro do campo da moralidade, é o campo do agir com liberdade, portanto, 3 campos específicos: o campo do direito, o campo da ética e o campo da moralidade em si mesma. O campo do direito é o agir humano compelido, impulsionado por uma legislação externa. Essa legislação externa foi construída, é uma construção humana, ela foi edificada, ela foi promulgada a partir da liberdade. Os sujeitos dotados de liberdade se reúnem para a constituição de uma nação, de uma instituição, de um organismo, e constroem para regular as liberdades de todos os seus membros, de todos os seus participantes, de todos os participantes dessa organização, no caso de um país, uma nação. A liberdade de cada um e de todos constroem a legislação do direito que é para regular o uso dessa liberdade. E esse é o conjunto de leis jurídicas, leis do direito. Então o direito é o campo do agir humano, impulsionado, regulado por uma legislação externa ao próprio ânimo dos entes que constituíram essa organização. O campo da ética é um campo do agir humano, mas impulsionado, determinado exclusivamente por uma legislação interna, gravada na consciência de cada um dos membros da humanidade. Então, o agir com ética é um agir com consciência do dever. No campo do direito, o dever está expresso numa legislação externa. No campo da ética, o dever está gravado numa legislação interna. É isso que o Kant chama de lei moral. Está gravada na consciência de cada indivíduo. Então, o agir com ética é um agir
já com absoluta liberdade em relação ao dever, em atendimento ao dever. Eu ajo com ética quando eu ajo por respeito ao dever. E a legislação moral, a lei moral para o Kant é tão grandiosa que ela é reconhecida universalmente, independentemente do socioculturalismo, da história de vida de cada indivíduo, da história de cada nação, de cada sociedade, de cada comunidade. A sua majestade é reconhecida universalmente por ela mesma, por ela expressar, ela ser a condição de se realizar a liberdade no mundo. Então, agir com ética, ser um ser humano ético, é agir com consciência de dever ser livre. Porque a partir do momento em que eu cumpro a legislação por respeito ao dever, eu sou livre, eu não estou sendo compelido, eu não estou com medo da repressão de uma legislação jurídica. Mas, de qualquer forma, para o Kant, mesmo esse agir por respeito puro à majestade da lei moral, a lei da liberdade em mim, também não é um agir com a absoluta liberdade, a mais plena liberdade, a mais absoluta autonomia da vontade. Porque o Kant diz o seguinte: o problema do agir por respeito, o problema de ser ético, ainda se encontra no fato de que, se nós investigarmos com toda a honestidade, nós agimos às vezes eticamente, mas ainda com medo de não sermos, de sermos humilhados pela consciência moral. Então eu atendo ao dever ético de ser livre, o dever de ser livre, porque todas as vezes que eu ajo contrariamente à lei da liberdade, à lei moral, ao imperativo categórico, todas as vezes que eu ajo contra a autonomia da minha vontade, que eu ajo por impulso orgânico, que eu ajo por paixão de vícios morais, que eu ajo por tendências sociais, e que eu infrinjo o dever de autonomia da vontade, o dever de liberdade em mim mesmo e em qualquer outro, a consciência moral me humilha e a estima de mim mesmo é rebaixada pela consciência do dever. Então, agir com ética é agir com autonomia da vontade, agir por dever, por reconhecer a majestade da lei moral, a lei da liberdade. O Kant vai dizer que ele não tem um exemplo de liberdade completa, porque por trás deste agir, mesmo um agir ético, tem sempre o adorado ego, o adorado eu. Eu faço isso para me sentir bem com a minha consciência moral. E isso para o Kant não é um agir com absoluta liberdade. O agir com absoluta liberdade para o Kant só se dará quando toda pessoa, todo ser racional, todo ente racional, todo ser humano, agir por amor ao dever. Não por respeito somente ao dever, à lei moral, mas agir por amor à lei moral, ou seja, abnegadamente, totalmente despreendido da personalidade, do ego, do eu. Agir sem nenhum interesse, mesmo o interesse do amor próprio. Ele diz que não tem um exemplo para dar disso ainda no mundo. Portanto, todas as vezes que nós infringimos o dever de agir eticamente, nós nos nivelamos aos seres irracionais, nós voltamos a ser animais. Por isso que o Kant tem uma frase muito dura, mas muito verdadeira, segundo penso eu. Ele diz o seguinte: ninguém tem o direito de se transformar deliberada, livremente em um verme e depois reclamar que o pisem.